A vida, meus amigos, é feita de segundos. A gente passa anos construindo um castelo, tijolo por tijolo, e de repente, um tremor que dura o piscar de olhos de uma coruja derruba tudo no chão. E com o Rafael Siqueira, a queda foi do topo da montanha. Rafa era o tipo de moleque que parecia ter nascido com molas nos pés. Magro, pernas longas e fortes, ele não corria, ele voava rente ao chão. Lá no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, onde o asfalto é rachado e a vida é dura, ele era a nossa esperança. O filho da dona Fátima, que vendia salgado na rua para pagar o tênis de treino do garoto. Desde os 15 anos, quando o professor Evaldo, um senhor grisalho e rigoroso, viu Rafa vencendo uma corrida de rua descalço, a vida dele se tornou o atletismo. Não tinha balada, não tinha rolê de final de semana, não tinha tempo perdido. Era treino, escola e mais treino. Rafa, dizia professor Evaldo com a voz rouca, a pista não perdoa a mentira. Você mente no treino, a pista te cobra na prova. Você quer ser campeão olímpico ou quer ser só mais um velocista? Rafa respondia com o suor. Ele queria ser o melhor. Ele queria que dona Fátima nunca mais precisasse fritar coxinha na madrugada para ele. Ele queria a bandeira do Brasil subindo por causa dele. O sonho era Paris, as Olimpíadas de Paris. E ele estava no caminho, viu? Aos 20 anos, Rafa já era o nome mais quente do atletismo brasileiro. Ganhava as provas nacionais de 100 e 200 metros com uma facilidade que parecia até sacanagem com os outros competidores. A imprensa esportiva o chamava de o foguete de Santa Cecília. Os patrocinadores grandes, aqueles de multinacional, já estavam na porta. Ele tinha o sorriso fácil, a humildade de quem sabe de onde veio e o talento de quem nasceu para brilhar. A rotina de Rafa era uma máquina. Acordava às 5 da manhã, fazia o primeiro treino de força, ia para a faculdade de educação física, porque Evaldo insistia que a mente precisava ser tão forte quanto o corpo, e voltava para a pista à tarde para a sessão de velocidade. Ele tinha uma disciplina que dava inveja. A gente aqui de fora via o pódio, via a medalha, mas não via os litros de suor, as dores musculares, a alimentação controlada. A gente só via o resultado, e o resultado era promessa pura. Aos 23 anos chegou o momento crucial, a seletiva nacional. Não era só uma prova, era a porta de entrada para o time olímpico. Quem vencesse os 100 metros ali, carimbava o passaporte para a fase final de preparação internacional. Era o último passo antes de embarcar para a Europa e se preparar para os Jogos. A prova seria no Estádio Olímpico Newton Santos, no Rio de Janeiro. A atmosfera estava carregada, meus amigos. Não era só calor, era eletricidade pura. O estádio estava lotado. Família, amigos, o professor Evaldo com o coração na boca e o Brasil inteiro pela TV, esperando ver quem seria o nosso próximo ídolo. Rafa estava tranquilo, mas com aquela tensão boa. A tensão do predador antes do bote. Ele vestia o uniforme azul e amarelo, o número 7 no peito. Do lado dele, o grande rival, um cara experiente chamado Damião, que já tinha ido a uma Olimpíada e estava ali para provar que a juventude de Rafa não era páreo para a sua malandragem na pista. A câmera focou nos rostos, os atletas se posicionando. Rafa bateu as mãos uma na outra, respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e repetiu o mantra que Evaldo ensinou. O corpo é leve, o foco é o fim. Ele se abaixou nos blocos de partida. O cheiro de borracha queimada e suor pairava no ar. O silêncio que caiu no estádio era tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo no peito. O locutor gritou: "Atenção!" O tiro. Pum! Rafa saiu como um raio. A reação dele foi perfeita. Milissegundos de vantagem sobre Damião. Ele era conhecido por ter a melhor saída do país. Nos primeiros 30 metros, ele já estava na frente, com aquela passada poderosa, mas suave, que parecia deslizar. A plateia foi à loucura. Era Rafa, Rafa, Rafa ecoando por todo o estádio. 40 metros. Ele abriu uma boa vantagem. 50 metros. Damião começou a apertar, mas Rafa estava no seu ritmo máximo, controlando a prova. Ele olhou de canto de olho, viu que estava isolado e pensou: é agora, é meu. O corpo dele estava no limite da física humana. A velocidade era absurda, a pressão sobre os tendões era imensa. Ele estava a menos de 10 metros da glória. A linha de chegada já estava visível.
A fita vermelha parecia chamá-lo, e foi aí que o mundo parou. Não foi um tropeço, não foi falta de atenção, foi uma explosão interna, uma traição do próprio corpo. Aos 90 metros no pico da aceleração, o músculo da parte posterior da coxa direita, o isquiotibial, simplesmente se desintegrou. Não rasgou, ele rompeu, cedeu, como uma corda de violão esticada demais que arrebenta com um som seco e cruel. Rafa sentiu a dor antes mesmo de processar o que tinha acontecido. Não era a dor do cansaço, era uma dor dilacerante, um choque elétrico que o fez gritar sem emitir som. O corpo, sem sustentação na perna direita, dobrou. Ele tentou dar o próximo passo, mas a perna não respondeu. Em vez de avançar, ele rodopiou no ar por um instante terrível, desequilibrado, e caiu. Ele não caiu de joelhos. Ele desabou de lado na pista, rolando, e o impacto fez um barulho oco. O corpo dele parou a uns 3 metros da linha de chegada. O silêncio que se seguiu no estádio Newton Santos, meus amigos, foi a coisa mais aterradora que se pode imaginar. O grito da torcida morreu na garganta de milhares de pessoas. As câmeras de transmissão, acostumadas a capturar a euforia, agora filmavam o horror. Rafa estava deitado, contorcendo-se, a mão agarrada à coxa direita, onde um hematoma já começava a inchar de forma assustadora. Ele não chorava, ele berrava de dor. Era um berro de animal ferido, não de atleta. Um berro de quem acabava de perder tudo. Os outros atletas cruzaram a linha de chegada. Damião, que venceu a prova, nem conseguiu comemorar. Ele olhou para trás, viu Rafa no chão, e a expressão de vitória sumiu do seu rosto. Ele sabia que o que tinha acontecido ali era grave. Professor Evaldo foi o primeiro a furar o cordão de segurança. Ele correu para a pista com a agilidade de um jovem, mas o rosto pálido de um fantasma. Rafa, meu garoto, o que foi? Rafa não conseguia responder. Ele só apontava para a perna. Quando os médicos do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, chegaram, a situação já estava clara. A lesão não era superficial. Era séria. Eles imobilizaram Rafa ali mesmo, na pista, sob os flashes e os olhares de pena. Enquanto era levado na maca, o rosto de Rafa, antes sinônimo de velocidade e alegria, era a imagem da derrota. Ele olhou para o céu do rio, um céu que parecia zombeteiro de tão azul e aberto, e as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de dor física, eram lágrimas de destino roubado. No ambulatório, a realidade começou a se impor. Depois da primeira avaliação preliminar, o médico-chefe, Dr. Castro, pediu a Evaldo para sair um pouco. Ele precisava conversar com Rafa a sós. Rafael, você é um atleta forte, mas temos que ser honestos. Rafa, ainda sob o efeito inicial de um analgésico forte, olhou para o médico com os olhos injetados de sangue. Doutor, foi só o músculo, né? Eu volto a treinar em 2 meses, 3 no máximo. Eu tenho que ir para Paris. Dr. Castro hesitou. Ele era um homem experiente, acostumado a lidar com fraturas e rupturas, mas a lesão de Rafa era particularmente feia. Rafael, o rompimento do isquiotibial é total. E não é só isso. Pelo que vimos, há um comprometimento sério do tendão. Vamos precisar de cirurgia reconstrutiva, uma cirurgia complexa. Ele fez uma pausa, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Eu serei direto, Rafael. Você vai andar, vai correr no parque, vai ter uma vida normal. Mas sua carreira como velocista de alta performance, nos 100 metros que exige essa explosão máxima, acabou. A palavra acabou ecoou na sala branca do ambulatório como um tiro de largada final. Rafa sentiu o corpo gelar, mesmo suado. Ele não podia ter ouvido direito. Como assim? Acabou? Eu sou o foguete de Santa Cecília. Eu tenho 23 anos. Eu estava voando. E você estava, Rafael. Mas essa lesão, no seu nível de exigência, não permite mais a aceleração explosiva que você precisa para competir em nível olímpico. Se você tentar forçar novamente, você corre o risco de ter danos permanentes e até de não andar direito. É o fim da linha, garoto. Sinto muito. Rafa não chorou mais. Ele ficou paralisado. Era como se tivessem tirado o ar dele e ele estivesse preso em um vácuo. Aquele segundo, a 90 metros da linha de chegada, tinha roubado não apenas a corrida, mas todos os seus amanhãs. Roubou Paris, roubou a medalha, roubou a promessa feita à dona Fátima. Quando o professor Evaldo voltou, encontrou Rafa olhando para o teto, com os olhos vazios. Evaldo tentou ser forte. Vamos lutar, Rafa.
Fisioterapia, tratamento, a gente dá um jeito. Rafa virou a cabeça lentamente e a voz dele saiu como um sussurro seco, sem vida. Não tem jeito, professor. Acabou. O doutor falou. Acabou. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor física e tormenta mental. A cirurgia foi feita em São Paulo, no melhor hospital, bancada pelos patrocinadores que, ironicamente, estavam ali para garantir que ele continuasse a correr, mas agora só podiam garantir que ele parasse de vez. A recuperação foi lenta, dolorosa e, acima de tudo, humilhante. Rafa, o foguete, agora estava preso a muletas, com a perna direita envolta em gesso e ataduras. Ele se isolou, recusou visitas. Dona Fátima tentava animá-lo, levava sua comida favorita, falava sobre a força que ele sempre teve, a fé. Mas Rafa estava surdo para o conforto. Ele se sentia um inútil, um produto quebrado, descartado. A televisão, antes sua aliada, virou sua inimiga. Em todos os canais esportivos o assunto era a seletiva. Mostravam Damião, agora o favorito, treinando para os jogos. E de vez em quando mostravam o replay lento, cruel, da queda de Rafa. O momento exato em que seu corpo o traiu. Ele passava horas encarando o gesso, revivendo aqueles 90 metros. Se ele tivesse saído um pouco mais lento, se ele tivesse poupado a energia, se ele tivesse ouvido o Evaldo, que meses antes tinha alertado sobre uma tensão excessiva na coxa. Não adiantava. O Si era o mais cruel dos torturadores. Professor Evaldo tentou mantê-lo ativo na mente. Você pode ser meu auxiliar, Rafa. Me ajuda a treinar a garotada. Você tem a visão da pista. Rafa reagiu com raiva. Treinar? Para quê, professor? Para criar outro garoto que vai ter o sonho roubado? Não, obrigado. Ele estava amargo, e a amargura era um veneno lento que consumia sua alma. Ele não era mais o Rafa sorridente. Era só um ex-atleta, um fantasma de promessa, preso em um apartamento pequeno com o cheiro de hospital. Os meses se arrastaram, frios e cinzentos, mesmo sob o sol de São Paulo. A fisioterapia era excruciante, mas não pela dor física. Era pela dor de saber que não importava o quanto ele se esforçasse, ele nunca voltaria àquela velocidade. Ele estava treinando para ser normal, não para ser campeão. Rafa começou a evitar a área de treino. Não queria ver a pista, o cheiro de cloro da piscina, o som dos piques. Tudo lembrava o que ele perdeu. Ele trocou o tênis de corrida por chinelos e o uniforme por roupas largas. Ele se afundou em uma rotina destrutiva. Dormia até tarde, comia mal e passava as madrugadas jogando videogame ou assistindo a filmes antigos, tentando anestesiar a mente. Ele se sentia culpado pela tristeza da mãe, culpado por ter decepcionado Evaldo e, acima de tudo, culpado por ter acreditado tanto no seu próprio corpo. Certa noite, meses depois da cirurgia, Rafa estava na sala, a televisão ligada em um programa esportivo. Eles estavam fazendo a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Faltavam apenas 6 meses. E lá estava Damião no telejornal, falando sobre a responsabilidade de representar o Brasil, sobre a vaga que Rafa deixou aberta e que ele preencheu. Rafa sentiu uma pontada de inveja tão forte que quase o derrubou. Ele pegou o controle e desligou a TV com violência. Ele se levantou mancando levemente e foi até o quarto onde guardava suas coisas de atleta. Abriu o armário e viu a caixa de papelão com os troféus, as chuteiras de pico, o uniforme da seletiva. Ele tirou o uniforme azul e amarelo. Estava limpo, dobrado, mas parecia sujo de mágoa. Ele segurou o tecido e o cheiro de pista, de borracha e suor invadiu suas narinas. A raiva borbulhou. Não era justo. Ele tinha se dedicado mais do que qualquer um. Por que ele? Porque a vida tinha que ser tão cruel. Em um acesso de fúria cega e desespero, Rafa pegou a caixa de troféus e a arremessou contra a parede. O barulho foi ensurdecedor. Vidro estilhaçado, plástico quebrando. Ele queria destruir tudo que o lembrava daquele sonho fracassado. Ele queria apagar Rafael Siqueira, o velocista. Dona Fátima correu para o quarto assustada. Ela viu o filho, 23 anos, o homem que ela tinha visto crescer para ser um campeão, encolhido no chão, chorando convulsivamente, cercado pelos destroços de sua glória passada. Ela não disse nada sobre os troféus quebrados. Ela apenas sentou ao lado dele, abraçou a cabeça do filho e deixou-o chorar. Meu filho,
Ela sussurrou, acariciando os cabelos dele. O seu valor não está nos seus músculos, nunca esteve. A pista te tirou uma coisa, mas não tirou quem você é. Mas Rafa não acreditava nela. Ele acreditava na dor, no vazio. Ele era o que a pista disse que ele era. Um fracasso. A depressão o consumiu nos meses seguintes. Ele parou de sair de casa completamente. O mundo lá fora parecia muito barulhento, muito feliz, muito rápido. Ele não se encaixava mais. Ele era lento. Professor Evaldo não desistiu. Ele visitava Rafa toda semana, trazendo relatórios de treino, falando sobre a molecada nova que estava chegando. Tem um garoto, Rafa, 12 anos. Corre que é uma beleza, mas é cabeça dura. Só você para colocar juízo na cabeça dele. Rafa sempre cortava. Manda ele correr para longe de mim, professor. Não quero ver pista. Evaldo suspirava, mas não brigava. Ele sabia que o luto de Rafa era profundo. Ele tinha perdido uma identidade e não apenas uma carreira. O ponto de virada veio de uma forma inesperada e bem na hora em que Rafa estava no fundo do poço. Era meio de semana e Rafa estava assistindo TV sem prestar atenção quando o celular vibrou. Era uma notificação de notícias. Um pequeno artigo sobre o time brasileiro de atletismo que estava prestes a embarcar para Paris. A foto era de Damião, sorrindo com o uniforme olímpico. Rafa sentiu o nó na garganta. Ele não podia suportar a ideia de que o mundo continuava girando sem ele. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para a rua. Ele morava em uma área movimentada e a vida seguia. O ônibus passava, as pessoas corriam para o trabalho, as crianças brincavam e ele estava ali, parado, esperando o tempo passar. Ele olhou para a bengala encostada na parede. Quase 9 meses após a queda, ele ainda precisava dela quando andava longas distâncias, um lembrete constante da sua fragilidade. Naquele momento ele teve um pensamento claro e assustador. Ele não podia continuar assim. Não era a lesão que o estava matando, era a inércia. Ele estava deixando a dor da perda definir quem ele era. Ele pegou o celular e discou o número do professor Evaldo. Professor? A voz dele estava rouca de desuso. Rafa, meu Deus, que surpresa! Eu preciso de um favor. Qualquer coisa, meu filho. Rafa respirou fundo. Era a primeira decisão ativa que ele tomava em meses. Eu não vou treinar. Mas eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero ver o que o senhor está fazendo na pista, só ver. Posso ir amanhã? Se eu puder ficar sentado no canto sem falar com ninguém? Evaldo não conteve a emoção. Pode, Rafa. Claro que pode. A pista é sua casa, meu garoto. Venha quando quiser, estaremos te esperando. Desligou o telefone e sentiu uma ponta de ansiedade. Ele estava voltando para o cenário do crime, para o lugar que simbolizava a sua tragédia. Mas talvez, só talvez, fosse o único lugar onde ele poderia começar a se reconstruir. Na manhã seguinte, Rafa vestiu uma camiseta velha e um boné, escondeu a bengala no carro e dirigiu até o centro de treinamento. O sol estava forte e o cheiro de grama recém-cortada, misturado com o cheiro metálico da pista de tartan, borracha, atingiu-o como um soco. Ele parou o carro no estacionamento e ficou ali por 5 minutos, apenas observando. A pista estava vibrante. Jovens atletas, alguns muito magros, outros mais fortes, corriam, pulavam, se alongavam. A energia era contagiante. Era a juventude, a promessa, o futuro que ele tinha perdido. Ele saiu do carro, mancando um pouco, e caminhou lentamente até a arquibancada. Professor Evaldo o viu e veio correndo, com um sorriso que iluminou o rosto enrugado. Rafa, que bom te ver aqui, meu garoto. Senta aqui, me conta como está a perna. Rafa sentou-se sentindo-se estranho, como um alienígena em seu próprio planeta. Ele evitou olhar diretamente para a linha de 100 metros. Está indo, professor. O fisioterapeuta diz que estou quase 100% para a vida normal. Mas correr de verdade, nunca mais. Evaldo assentiu, sério. Eu sei, Rafa, mas correr não é a única forma de voar. Rafa não entendeu a frase, mas não perguntou. Ele apenas observou os treinos. Havia um grupo de 10 garotos e garotas, todos na faixa dos 15 aos 17 anos, fazendo exercícios de coordenação. Eles eram desajeitados, cheios de energia mal canalizada, mas com a mesma chama nos olhos que ele teve um dia. E aí, Evaldo apontou para um garoto em particular. Um moleque alto, magricela, com a pele queimada de sol e um cabelo descolorido que parecia ter sido cortado com facão. Aquele é o Luan, o que eu te falei, o cabeça dura. Luan
era inegavelmente rápido. Quando ele corria, a velocidade vinha fácil, quase natural, mas ele era indisciplinado. Ele parava antes da hora, reclamava dos exercícios e tinha uma postura terrível. Rafa observou Luan dando um pique de 50 metros. A explosão era incrível, mas a forma... Ele está gastando energia à toa, professor. Rafa comentou quase inconscientemente. A cabeça dele está muito alta. Ele está levantando o joelho demais no final da passada. Vai quebrar aos 70 metros. Evaldo sorriu um sorriso largo e satisfeito. Viu? A pista não perdoa a mentira e você não mente. Eu tentei falar isso para ele, mas ele não me escuta. Ele acha que eu sou velho demais para entender a velocidade dele. Ele precisa de alguém que voou como ele para ensiná-lo a pousar. Rafa se calou. Ele estava ali para observar, não para participar. Mas enquanto ele observava Luan reclamar com um colega sobre a dificuldade do treino, a chama da paixão que ele achava que estava morta começou a crepitar. O garoto tinha talento bruto, mas estava desperdiçando. Era uma cópia exata do Rafa de 16 anos, cheio de arrogância juvenil. De repente, Luan errou o exercício de drills e, frustrado, chutou um cone. Que saco! Isso não serve para nada! Ele gritou alto o suficiente para ser ouvido. Professor Evaldo fechou a cara e ia se levantar para dar uma bronca. Mas Rafa o deteve com a mão. Deixa que eu vou, professor. Evaldo arregalou os olhos, surpreso. Era a primeira vez que Rafa demonstrava interesse em interagir com a pista desde o acidente. Rafa se levantou. Sentiu a perna protestar um pouco, mas ignorou. Ele caminhou lentamente em direção a Luan, apoiado na bengala, sentindo o peso de cada passo. Quando chegou perto, Luan e a rapaziada pararam de conversar e encararam Rafa. Eles sabiam quem ele era. O velocista que sumiu. O cara que quebrou. Luan, com a testa franzida, olhou para Rafa, depois para a bengala e soltou uma risada de escárnio, baixa o suficiente para ser ouvida só pelos mais próximos. Olha só, o foguete de Santa Cecília virou o vovô manco. A frase atingiu Rafa em cheio, mas em vez de raiva, ele sentiu uma frieza calculista. Ele conhecia aquele tipo de dor. Era a dor da insegurança mascarada de insolência. Rafa parou na frente de Luan. Ele não gritou, não se irritou. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade que vinha de anos de sacrifício. Você acha que é rápido, moleque? Perguntou Rafa, olhando Luan nos olhos. Luan inflou o peito. Mais rápido que qualquer um aqui. E bem mais rápido que quem usa bengala. Rafa sorriu tristemente, mas o sorriso não atingiu seus olhos. Eu já fui mais rápido do que você jamais sonhou em ser, Luan. E eu te digo uma coisa. Você está desperdiçando seu tempo e o tempo do professor Evaldo. Luan cruzou os braços desafiador. Ah, é? E o que você sabe sobre velocidade agora? Você nem consegue correr. Rafa apontou para a coxa operada, sem rodeios. Eu sei o que acontece quando você confia só na força bruta. Você vai quebrar, garoto. Você está correndo com a cabeça no céu e a bunda para trás. Você perde 10 milissegundos na sua passada só porque está tentando ser bonito em vez de eficiente. E 10 milissegundos, Luan, é a diferença entre Paris e a aposentadoria. Ele fez uma pausa dramática. Os outros atletas estavam prestando atenção. Você quer ser campeão olímpico? Então, cala a boca, pega o cone que você chutou e faz o exercício direito. Se você não está disposto a ouvir a dor do treino, você não está pronto para a glória da vitória. Rafa virou as costas, apoiando-se na bengala, e voltou para a arquibancada. Luan ficou paralisado por um momento. O silêncio voltou. Ele olhou para o cone no chão, olhou para os colegas e depois olhou para as costas de Rafa. O garoto se abaixou, pegou o cone e voltou para a linha de treino. Quando recomeçou, sua postura estava diferente. A cabeça estava baixa, focada. Ele estava prestando atenção. Professor Evaldo se aproximou de Rafa com os olhos brilhando. Você é um treinador nato, Rafa. Você tem a visão. Rafa não respondeu. Ele estava olhando para Luan, mas estava vendo a si mesmo. Ele tinha acabado de dar ao garoto a bronca que ele precisava ter ouvido aos 16 anos. E pela primeira vez em 9 meses, ele não sentiu o vazio. Ele sentiu um pequeno, minúsculo propósito. Ele não podia correr, mas ele podia ensinar a voar. Naquele dia, Rafa ficou até o final do treino. Ele não se ofereceu para ajudar, mas respondia às perguntas de Evaldo, comentando sobre a técnica dos jovens. Ao ir embora,
Evaldo lhe deu um tapinha no ombro. Volte amanhã, Rafa. A rapaziada precisa de você. Rafa não disse que voltaria, mas ele sabia que sim. A volta de Rafa à pista não foi como atleta, mas como observador e depois como mentor não oficial. Ele começou a ir 3 vezes por semana. Ele ainda mancava e usava a bengala, mas a bengala, antes um símbolo de sua fraqueza, começou a parecer um cetro de autoridade. Ele era o único ali que sabia como era estar no bloco de largada de uma final nacional. Ele era o único que tinha sentido o gosto do sucesso e a dor do fracasso total. E essa experiência, ele descobriu, era uma ferramenta poderosa. Luan continuava sendo um desafio. O garoto era rápido, mas instável. Ele tinha talento de sobra, mas zero paciência. Certa tarde, Luan estava frustrado porque não conseguia melhorar o tempo de reação na largada. Não adianta, Rafa, eu saio rápido, mas o Denis sempre me pega na reação. Rafa, sentado em um banco, observava a cena com a calma de quem já viu esse filme muitas vezes. Você está ansioso, Luan. Você está pensando no tiro antes do tiro. O corpo tem que estar ligado, mas a mente tem que estar vazia. Mas como eu faço isso? Eu quero sair voando. Rafa pegou uma garrafa de água, virou-a de cabeça para baixo e a deixou cair no chão. Viu? O tiro é assim. Reação. Você não pensa para pegar a garrafa, você só reage. Você tem que treinar tanto a saída que ela se torne reflexo, não decisão. Se você pensar, você perde. Ele passou a ensinar a Luan e aos outros garotos não apenas a técnica, mas a filosofia do velocista, a paciência para o treino, a brutalidade da repetição, a aceitação de que a dor é parte do processo. Ele começou a desenhar novos exercícios adaptados à realidade dos jovens, focados em explosão controlada, algo que Evaldo, com sua formação mais antiga, não dominava tanto. Ele usava o conhecimento de sua faculdade para inovar. Os jovens passaram a chamá-lo de Tio Rafa. Eles o respeitavam, não pelo que ele tinha sido, mas pelo que ele estava ensinando. Ele não era mais o foguete de Santa Cecília, ele era o arquiteto de novos foguetes. Rafa não estava curado da depressão, mas ele estava ocupado. O propósito era o melhor antidepressivo. Ele começou a se reconectar com o mundo. Os patrocinadores que tinham se afastado voltaram a procurá-lo, não como atleta, mas como consultor técnico. A experiência dele valia ouro. Em pouco tempo, Rafa assumiu um papel mais formal. Professor Evaldo o nomeou seu auxiliar técnico principal. Você não é mais meu pupilo, Rafa. Você é meu parceiro e você tem que parar de se apoiar nessa bengala. Sua perna está curada o suficiente para você andar sem ela. É a sua mente que está se agarrando ao fracasso. Rafa hesitou. Ele ainda tinha medo de que a dor voltasse, de que ele caísse de novo. Mas ele olhou para Luan, que estava treinando com uma concentração que ele nunca tinha visto antes, e pensou: se eu peço para eles serem fortes, eu também tenho que ser. Ele jogou a bengala no banco. Aquele dia, ele andou sem apoio. A dor não veio, veio a sensação de liberdade. Era um passo pequeno, mas era um passo para frente. O foco de Rafa se tornou o projeto social. Evaldo trabalhava com crianças e jovens de comunidades carentes, usando o esporte como ferramenta de transformação. Muitos desses garotos, Rafa, a única chance que eles têm de sair da rua é correndo. Você entende essa pressão. Você veio de Santa Cecília. Rafa entendeu perfeitamente. Ele começou a se dedicar a captar novos talentos nos bairros mais humildes, usando sua história como exemplo. Ele falava com eles sobre disciplina, sobre a importância de estudar, sobre o perigo das drogas e da violência. E entre todos os jovens, Luan era o diamante bruto que mais brilhava e que precisava do polimento mais duro. Rafa e Luan tinham uma relação de amor e ódio. Luan o admirava sua trajetória, mas o ressentia por ter quebrado. Ele era o espelho de Rafa, com menos medo. Luan o admirava, sim, mas o ressentia por ter quebrado. Você fala tanto de disciplina, tio Rafa. Luan provocou um dia, depois de um treino pesado de força. Mas se você era o mais disciplinado, por que você quebrou? Por que seu corpo te traiu? Essa pergunta doía mais do que qualquer resquício da lesão. Rafa parou de esticar a perna e olhou para o chão. Porque eu era disciplinado nas coisas erradas, Luan. Ele respondeu, com a voz baixa. Eu treinava mais horas do que devia. Eu forçava o limite quando meu corpo pedia descanso. Eu achava que a minha vontade era mais forte que a física. E a física me deu um choque de realidade.
Eu não ouvi os avisos. Eu ignorei a dor pequena e paguei com a dor grande. É isso que a pista faz. Ela te dá o que você merece, seja a glória ou a punição. Luan ficou quieto, absorvendo a dureza da lição. Rafa entendia que para treinar Luan, ele precisava entender de onde vinha aquela pressa, aquela arrogância. Ele pediu a Evaldo para acompanhá-lo em uma visita à Vila Brasilândia, a comunidade onde Luan morava. Chegando lá, Rafa viu o que ele já conhecia bem. Vielas apertadas, casas empilhadas, o cheiro de esgoto misturado com o cheiro de comida caseira. A vida pulsava ali, mas era uma vida sob pressão. Eles encontraram Luan jogando bola em um campinho de terra batida com outros garotos. A bola de futebol era velha, mas a paixão era nova. Luan não é só um atleta, Rafa, Evaldo explicou enquanto observavam de longe. Ele é o arrimo de esperança da família dele. O pai está doente, a mãe trabalha dobrado. Para ele, correr não é um hobby, é uma fuga. Ele tem pressa, porque o relógio lá fora está correndo mais rápido do que na pista. Rafa sentiu um aperto no peito. Era a sua história de novo. O peso da responsabilidade, o sonho de tirar a mãe da dificuldade. Ele entendeu a urgência de Luan. Naquele dia, Rafa não falou sobre velocidade, mas sobre oportunidades. Ele conversou com a mãe de Luan, Dona Cleusa, uma mulher cansada, mas com um sorriso acolhedor. Eu sei o que o Luan está sentindo, Dona Cleusa. Eu estava no mesmo lugar, e eu prometo que vou ensiná-lo a chegar lá, mas de um jeito que ele não se destrua no meio do caminho. A partir daquele dia, a relação de Rafa com Luan mudou. Rafa parou de ser apenas o técnico e se tornou o guardião do sonho. Ele era rigoroso, mas com carinho. Ele controlava a carga de treino de Luan com uma obsessão, checando cada microdor, cada sinal de fadiga. Ele não permitiria que a história se repetisse. O tempo, que antes parecia arrastar-se na depressão de Rafa, agora acelerava impulsionado pelo propósito. E inevitavelmente chegou o momento que Rafa temia e esperava. Os Jogos Olímpicos de Paris. Faltavam apenas 10 dias. O Brasil parou para acompanhar a delegação. Os noticiários esportivos só falavam nisso. E claro, o rosto de Damião, o velocista que herdou o sonho de Rafa, estava em todos os lugares. Rafa tentou se manter focado no treino da molecada, mas era impossível. Cada reportagem sobre a Vila Olímpica, sobre o clima pré-jogo, era uma facada silenciosa. Ele se lembrava do cheiro do uniforme novo, da adrenalina do embarque. Certa noite, Dona Fátima o encontrou na sala, olhando para uma foto antiga. Ele, Evaldo e ela, sorrindo na pista depois de uma vitória nacional. "Você vai assistir, meu filho?" Ela perguntou suavemente. Rafa suspirou. "Tenho que assistir, mãe. Não posso fugir disso a vida inteira. É como tirar o band-aid de uma vez só." Ele precisava ver o que ele perdeu para finalmente enterrar o fantasma. A final dos 100 metros era o evento mais esperado. No Brasil, o horário era no meio da tarde. Rafa estava no centro de treinamento, mas não havia treino. Evaldo liberou todos para assistirem. Rafa sentou-se na sala de TV do centro sozinho. Ele não queria a pena dos outros. Lá estava a pista de Paris, iluminada, perfeita. Os atletas entrando, os grandes nomes do mundo, a nata da velocidade. E lá estava Damião, o número 3, vestindo o azul e amarelo. Ele parecia focado, mas a pressão era palpável. Rafa fechou os olhos por um segundo. Ele podia sentir o cheiro da borracha, o peso da responsabilidade. Ele se imaginou ali 24 anos no auge, o foguete de Santa Cecília prestes a voar. O locutor esportivo gritava a escalação. O estádio, um mar de gente, preparava-se para o silêncio sagrado. Rafa respirou fundo e abriu os olhos. Ele não estava assistindo a Damião. Ele estava assistindo a si mesmo em uma vida paralela que nunca existiu. Os atletas se posicionaram. Atenção! O tiro. Pum! A largada foi boa, mas não perfeita. Damião, conhecido por ser mais forte no final da prova, saiu um pouco atrás. Rafa assistia com a visão de um técnico. Joelhos mais altos, Damião. Força no tronco, ele murmurava, como se sua voz pudesse atravessar o oceano. 50 metros. Damião estava em sexto. 70 metros. Ele começou a ganhar terreno com sua passada longa e potente. 90 metros. O momento fatídico. Rafa sentiu um calafrio na coxa direita, o músculo fantasma gritando. Damião atravessou a linha. Ele terminou em quarto lugar.
Ficou a apenas 0,02 de segundo da medalha de bronze. O locutor, desolado, tentava justificar. Uma grande prova para o Brasil. Damião lutou bravamente. Rafa desligou a TV. O silêncio voltou, mas era diferente. Não era o silêncio do pânico, mas o silêncio da aceitação. Damião tinha feito o seu melhor. Ele não tinha vencido a medalha. E Rafa percebeu algo crucial. A medalha não era garantida. A glória era fugaz. O que importava era a luta. Ele não sentiu inveja. Sentiu pena de si mesmo por ter passado um ano inteiro em luto por algo que, mesmo que seu corpo tivesse aguentado, não era garantido. A obsessão pela medalha tinha quase o matado, e ele tinha deixado de viver por causa de um si. Naquele momento, Rafa Siqueira, o ex-atleta, morreu de vez, e Rafael Siqueira, o treinador, renasceu. Ele se levantou, foi até o quadro de avisos do centro de treinamento e pegou um pedaço de giz. Ele apagou o calendário antigo e escreveu em letras garrafais: Los Angeles 2028. Começamos hoje. Ele não estava mais correndo para si mesmo. Ele estava construindo o futuro para aqueles que tinham a chance. A partir daquele dia, o trabalho de Rafa se tornou uma missão. Ele se dedicou integralmente ao projeto social ao lado de Evaldo. Eles abriram as portas do centro de treinamento para mais jovens de comunidades carentes, usando a história de Rafa como prova de que o esporte era o caminho. O foco principal, no entanto, era Luan. Luan tinha 17 anos e estava entrando na fase crítica do desenvolvimento atlético. Ele precisava de estrutura e Rafa se certificou de que ele a tivesse. Ele usou seus contatos antigos para conseguir uma bolsa de estudos para Luan em uma boa escola, exigindo notas excelentes em troca da vaga no time. Aqui não é só pista, Luan. Aqui é vida. Um campeão tem cabeça, não só pernas, Rafa martelava. Luan, agora, era menos reativo e mais absorvente. Ele via a seriedade de Rafa, a dedicação que ia além do horário de treino. Rafa estava ensinando Luan a amar o processo, não apenas o pódio. Você tem a velocidade explosiva que eu tinha, Luan, Rafa explicava, mostrando vídeos de ambos correndo. Mas sua manutenção de velocidade é melhor. Se você consertar essa postura e desenvolver a resistência mental, você não vai quebrar aos 90 metros. Você vai voar até os 100. Rafa tratava Luan com uma intensidade que beirava a paternidade. Ele não queria que Luan cometesse nenhum erro que ele próprio tinha cometido. Ele controlava o peso, o sono, a dieta. Tio Rafa, o senhor é mais chato que o professor Evaldo. Luan reclamou um dia, enquanto Rafa o fazia repetir um exercício de força pela 10ª vez. Rafa riu, um riso genuíno que há muito não dava. Eu sou chato porque eu sei o preço da distração, e eu não vou deixar você pagar a minha conta, moleque. Os resultados começaram a aparecer. Luan, com a técnica aprimorada e a mentalidade reajustada, começou a dominar as provas juvenis no Brasil. Aos 18 anos, ele venceu o Campeonato Brasileiro Juvenil de 100 e 200 metros, quebrando recordes. A imprensa começou a chamá-lo de o herdeiro do foguete. Rafa sentia um orgulho que superava em muito qualquer vitória pessoal que ele já tivera. Ver Luan cruzar a linha de chegada com a técnica limpa e a força controlada era como se ele estivesse consertando o passado. Mas a glória também trazia os perigos. Com a fama vieram as tentações. As festas, os convites, a sensação de que ele já tinha chegado. Rafa percebeu que Luan estava começando a se atrasar para os treinos, ou a chegar com um ar de cansaço que não vinha do esforço na pista. Um sábado de manhã, Luan chegou atrasado em quase 1 hora. Onde você estava, Luan? A voz de Rafa era baixa, mas cortante. Tive um imprevisto, tio Rafa. A gente resolveu um rolê de última hora na vila. Um rolê? Rafa fechou a prancheta com força. Você acha que a velocidade é um jogo de final de semana? Você acha que a sua carreira é um rolê? Luan tentou se defender, elevando a voz. Qual é, Rafa? Eu sou o melhor. Eu ganhei tudo no ano passado. Eu posso me dar ao luxo de relaxar um pouco. Rafa se aproximou e Luan viu a fúria contida nos olhos do treinador. Eu te avisei, Luan. A pista não perdoa a mentira. Você mente no treino. A pista te cobra na prova. Você está se achando o dono do mundo porque ganhou de moleques. Você não ganhou de ninguém que importa ainda. Rafa o arrastou para a sala de vídeos. Ele não mostrou a prova de Luan. Ele mostrou o replay lento e doloroso da sua própria queda, a 90 metros da glória no Rio de Janeiro, anos atrás. Olha aqui, Luan.
Rafa apontou para a tela onde seu corpo se contorcia. Essa é a conta da arrogância. Eu estava voando. Eu era o melhor. Eu achei que podia relaxar nos pequenos detalhes. Que o meu corpo me deu um recibo. Você está olhando para o resultado da distração. E eu juro, Luan, se você continuar achando que é invencível, eu não vou deixar você correr. Eu tiro você do projeto. Luan ficou pálido. Ver a queda de Rafa, que ele tinha zombado quando se conheceram. Agora, com a consciência de um atleta de elite, era aterrorizante. Ele viu a fragilidade da carreira, a crueldade do esporte. Eu não quero acabar assim, Rafa, Luan sussurrou. Então pare de agir como se fosse acabar assim, Rafa exclamou. Você tem um talento que vale milhões, Luan, mas você tem que decidir se você quer ser um moleque que corre rápido ou um homem que faz história. Se for o moleque, vai para o seu rolê. Se for o homem, volta para a pista e corre como se o diabo estivesse atrás de você. Luan não precisou de mais palavras. Ele entendeu que Rafa estava lhe dando uma chance que o próprio Rafa nunca teve, o aviso antes da catástrofe. O incidente serviu como um reset mental para Luan. Ele voltou mais focado do que nunca. Rafa e Evaldo, vendo o potencial gigantesco, decidiram que era hora de dar o próximo passo, a preparação de nível internacional. A meta não era mais Los Angeles 2028, mas sim o Campeonato Mundial de Atletismo, que aconteceria na Austrália no ano seguinte. Era a prova de fogo. Eles sabiam que para Luan competir contra os gigantes da velocidade, ele precisava de exposição e precisava de dinheiro. Rafa, usando sua nova autoridade como técnico e consultor, foi atrás dos patrocinadores que o tinham abandonado. Ele não foi com o chapéu na mão, ele foi com o projeto pronto. Vocês investiram em mim e perderam, Rafa disse a um executivo de uma grande marca de material esportivo. Agora, eu estou trazendo a vocês o futuro. Luan não é só rápido, ele é a história de superação que o Brasil precisa. Ele é a prova de que o projeto social funciona. Vocês investem nele, e vocês investem na transformação. A história de Rafa, o foguete que virou o mentor, tinha um apelo irresistível. Os patrocinadores voltaram desta vez, bancando Luan. Com o apoio financeiro, Rafa pôde levar Luan e um pequeno grupo de elite para um centro de treinamento de ponta na Flórida, nos Estados Unidos, durante a pré-temporada. Essa foi a primeira vez que Rafa viajou para treinar alguém. Estar em um centro de excelência, longe do Brasil, era uma sensação agridoce. Ele estava no lugar que deveria ter sido o seu, mas estava ali com um propósito maior. Ele observava Luan treinando ao lado de velocistas de países ricos e via o garoto absorver a pressão e a competição. Luan não se intimidava, ele se inflamava. Rafa, com sua perna totalmente recuperada, embora ele soubesse que jamais faria um pique de 100 metros no limite, corria ao lado de Luan nos treinos de resistência, gritando instruções, voltando a sentir o vento no rosto. Ele não era mais o velocista, mas ele era o motor do velocista. Evaldo ligava todos os dias do Brasil, ansioso pelos relatórios. Ele está pronto, professor. Ele está mentalmente pronto. A velocidade está lá. Ele não é mais o foguete. Ele é o míssil. O Campeonato Mundial na Austrália era a etapa final antes do ciclo olímpico de 2028. Luan, com 19 anos, era o atleta mais jovem na final dos 100 metros. Rafa estava na beira da pista, vestido com o uniforme do Comitê Olímpico Brasileiro, agora com a sigla Coach, treinador, nas costas. Ele olhou para a pista. Era uma noite fria, mas a tensão aquecia o estádio. 8 atletas. Luan estava na raia 5. Rafa não sentia medo por Luan. Sentia a responsabilidade de ter guiado o garoto até ali. Luan se abaixou nos blocos. Ele estava calmo, o mantra de Rafa na cabeça. O corpo é leve, o foco é o fim. Rafa olhou para o garoto e se lembrou do conselho que deu a si mesmo anos atrás no Rio, antes de quebrar. Mas Luan estava diferente. Ele tinha a humildade de quem treinou até a exaustão. O tiro. Pum! Luan teve uma saída explosiva. Não a melhor, mas muito boa. Ele estava lado a lado com os favoritos africanos e americanos. 40 metros. A explosão inicial de Luan começou a ceder, como Rafa temia. Rafa gritou, embora soubesse que Luan não podia ouvi-lo. A postura, Luan, tronco, não levanta a cabeça. Luan, como se a voz de Rafa estivesse dentro de sua cabeça, ajustou a postura. A velocidade que ele perdia nos 40 metros,
Ele recuperava com a eficiência da técnica. 60 metros. Ele estava em terceiro. 80 metros. Os gigantes começaram a tropeçar na pressão. 90 metros. O lugar da tragédia de Rafa. Luan manteve a forma. Sua passada era limpa, poderosa. Ele não quebrou. Ele cruzou a linha de chegada em segundo lugar. Medalha de prata no campeonato mundial. A explosão de alegria de Luan foi imediata. Ele gritou, levantou os braços e olhou diretamente para a área técnica. Rafa sentiu um choque elétrico. Ele não gritou. Ele chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora e redentora. Ele tinha chegado a 90 metros e quebrado. Luan tinha chegado a 100 metros e triunfado. A história estava reescrita. Luan correu para a arquibancada, pulou a cerca e abraçou Rafa com uma força que quase o derrubou. Conseguimos, tio Rafa. Conseguimos. Rafa o abraçou apertado. Não, Luan. Você conseguiu. Você voou. Eu só te mostrei a pista. Mas no fundo, Rafa sabia que era a medalha dele também. Não no peito, mas na alma. Ele tinha transformado sua dor em força. E aquela força estava ali, brilhando na prata que Luan segurava. O Brasil tinha um novo ícone da velocidade. E Rafa tinha encontrado o seu lugar. Ele não era mais o foguete quebrado. Ele era o artesão de foguetes. O sentimento de segurar aquela medalha de prata, meus amigos, é algo que não tem preço. Não estava no peito de Rafa, mas estava nas suas mãos, nas lágrimas de Luan, no brilho daquele metal polido. Era a prova viva de que a dor de um homem podia se transformar no caminho para a glória de outro. Aquele momento na Austrália foi o ponto de virada definitivo. Rafa não era mais o ex-atleta traumatizado. Ele era Rafael Siqueira, o técnico que levou um garoto de uma comunidade carente à elite mundial em menos de 3 anos. A prata do Mundial foi só o aquecimento. O foco agora era Los Angeles 2028. Os próximos 3 anos foram uma maratona de disciplina e dedicação. A pressão aumentou 1000 vezes. Luan não era mais a surpresa. Ele era a esperança. A mídia brasileira, sempre sedenta por um herói, já o chamava de o herdeiro do ouro. Rafa, no entanto, tratava o frenesi da fama com luvas de ferro. Ele sabia que o maior inimigo de um atleta de elite não é o rival na raia ao lado, mas o ego e a distração. Luan, Rafa falava, enquanto assistiam a vídeos de treino. A prata foi linda, mas ela não vale nada em Los Angeles. Lá, todos os seus adversários vão ter comido o mesmo pão que você. Vão ter a mesma técnica. O que vai te diferenciar é a sua cabeça. E a sua cabeça, moleque, tem que estar mais limpa que a pista recém-lavada. Rafa usava sua própria história como um escudo para Luan. Ele era o técnico que não deixava o pupilo treinar além da conta, que forçava o descanso e o sono, que exigia a excelência nos estudos e na vida pessoal. Ele não ia permitir que Luan se destruísse pela mesma obsessão que o havia derrubado. Professor Evaldo, já mais velho, observava de longe com um sorriso constante. Ele tinha passado o bastão e Rafa segurava a tocha com responsabilidade. Você está fazendo um trabalho que nem eu faria, Rafa. Evaldo comentou um dia. Você não está treinando velocidade, está treinando longevidade. Você o está ensinando a não ter pressa de quebrar. A rotina de Luan era quase monástica. Treino, faculdade, educação física, por insistência de Rafa, seguindo o modelo que Evaldo impôs anos antes. E casa. As viagens internacionais eram apenas para competir e voltar. Rafa, por sua vez, estava prosperando. Ele usava o dinheiro dos patrocínios de Luan não para si, mas para expandir o projeto social em Santa Cecília. Ele reformou a pista de treino, comprou equipamentos novos e garantiu que Dona Fátima, que tinha se aposentado da venda de salgados, fosse a cozinheira oficial do centro de treinamento, garantindo que os jovens tivessem a melhor alimentação possível. Ele estava construindo um legado tijolo por tijolo, exatamente como ele havia sonhado em fazer com sua carreira. Mas agora, a fundação era mais sólida, mais altruísta. O ciclo olímpico é implacável. Passou em um piscar de olhos. Chegou o verão de 2028. Los Angeles, o palco dos Jogos Olímpicos. Rafa e Luan desembarcaram nos Estados Unidos com a delegação brasileira. A atmosfera era diferente de tudo o que haviam vivido. Era a meca do esporte. Rafa sentia a pressão, mas de uma forma nova. Não era a pressão de ter que vencer, mas a pressão de não estragar o que estava construído. Luan
Agora com 21 anos, era um homem, forte, concentrado, com a maturidade de quem carregava o peso da Vila Brasilândia nas costas. Durante a semana que antecedeu a final dos 100 metros, Rafa manteve Luan em uma bolha. Sem entrevistas, sem redes sociais, apenas foco. Eles revisavam a tática, largada explosiva, transição perfeita e a manutenção da forma nos metros finais. Na noite anterior à final, Rafa foi ao quarto de Luan. O garoto estava sentado na cama, fazendo um alongamento leve, tentando controlar a ansiedade que pairava no ar. "E aí, moleque? Coração acelerado?" Rafa perguntou sentando-se. Luan sorriu, um sorriso nervoso. "Mais que na pista, tio Rafa. Parece que tem um bando de marimbondos no meu estômago. Eu sinto o Brasil inteiro olhando para mim." Rafa assentiu. Ele sabia exatamente o que era sentir o peso da nação. "Escuta bem, Luan. Amanhã, quando você estiver no bloco, eu não quero que você pense no Brasil. Não quero que pense na sua mãe, no Evaldo ou em mim. Não pense no ouro." Luan franziu a testa. "Mas, tio Rafa, é o sonho." "O sonho já aconteceu, Luan. O sonho foi você sair da Vila Brasilândia e chegar aqui. O sonho foi a disciplina que você teve. O sonho foi você não ter quebrado a perna no meio do caminho. Amanhã você vai correr por você. Corre como você corria descalço na rua, só pela alegria da velocidade. Sem obrigação, só voo." Rafa tirou um pequeno objeto do bolso da jaqueta. Um pedaço de metal retorcido, enferrujado. Era um dos fragmentos do troféu que ele tinha quebrado naquela noite de fúria, anos atrás. "Eu guardei isso", Rafa disse, mostrando a Luan. "É o meu lembrete de que a obsessão mata. Sua medalha, Luan, não está no pódio. Ela está na corrida. É a sua história. Vai lá e conta ela do jeito que você sabe." Luan pegou o pedacinho de metal, apertou-o na mão e assentiu, os olhos marejados. A pressão sumiu, substituída pela certeza. Ele não estava ali para consertar o passado de Rafa. Estava ali para construir o seu próprio futuro. O dia da final chegou. O Estádio Olímpico de Los Angeles estava explodindo de energia. A noite era perfeita, o céu limpo, a temperatura ideal. Rafa estava na área técnica, ao lado do professor Evaldo, que tinha viajado para a final, bancado pela própria Dona Fátima, que insistiu em ver o fruto de tanto esforço. Evaldo estava de pé sério, mas com a mão no ombro de Rafa. "É a sua prova, meu filho, não a dele. É o seu coração que está na pista." Rafa olhou para a pista. Luan estava na raia 4, o lugar de honra, reservado para o tempo mais rápido das semifinais. Seus rivais eram lendas. O atual campeão olímpico americano, um jovem jamaicano explosivo e um veterano britânico. Luan vestia o uniforme azul e amarelo. Ele parecia uma estátua de bronze, a personificação da calma. Ele olhou para a arquibancada, encontrou Rafa e deu um aceno sutil, quase imperceptível. Os nomes foram anunciados. O rugido da multidão era ensurdecedor. Os 8 homens se abaixaram nos blocos. O silêncio caiu, um silêncio que Rafa conhecia de cor, o silêncio que antecede a explosão do universo. Rafa fechou os olhos por um instante. Ele podia sentir o cheiro do tartã. Ele podia sentir a tensão nos seus próprios isquiotibiais. Ele estava correndo com Luan passo a passo. Atenção! O tiro. Pum! A largada de Luan foi perfeita. Ele saiu como um torpedo. Sua reação de milissegundos o colocou imediatamente à frente. "Voa, Luan, voa!" Evaldo sussurrou a voz embargada. 30 metros. Luan estava na frente, com uma pequena margem sobre o americano e o jamaicano. Sua técnica era impecável, o joelho subindo na altura certa, os braços trabalhando em sincronia. 50 metros. O americano, conhecido por sua aceleração no meio da prova, começou a encostar. A corrida estava apertada, ombro a ombro. 70 metros. Luan estava sendo pressionado, mas não estava quebrando. Ele mantinha a forma, a cabeça baixa. E então, o temido 90 metros. O lugar onde o corpo de Rafa Siqueira disse não. Neste ponto da corrida, a dor, o cansaço e a pressão mental são absolutos. Os músculos gritam, a visão embaça. Rafa não conseguia respirar. Ele apertou a mão de Evaldo com força. Ele viu Luan dar a passada no 90. O garoto não hesitou. Ele não levantou a cabeça. Ele forçou o tronco para a frente, a passada limpa, controlada. Luan voou pelos últimos 10 metros. O americano cedeu. O jamaicano forçou, mas não conseguiu alcançar.
Luan cruzou a linha de chegada em primeiro. O placar eletrônico piscou. Luan Silva, 9,85. Novo recorde olímpico. O estádio explodiu em um pandemônio de luzes e gritos. O locutor brasileiro berrava, a voz rachada. É ouro do Brasil, Luan Silva. O herdeiro do foguete conquista o mundo. Rafa caiu de joelhos na grama. Não pela dor na perna, mas pelo peso da emoção. Ele soltou um grito rouco, gutural, que vinha da alma. Ele não estava chorando de alegria, mas de libertação. Aquele ouro não era só de Luan. Era a redenção de todos os anos de sacrifício, de todas as lágrimas derramadas, de todo o luto. Era a prova de que o sonho, mesmo que roubado, podia ser repassado e realizado. Professor Evaldo o puxou para cima, os olhos cheios de água. Nós conseguimos, Rafa. Nós conseguimos. Mas Rafa só conseguia olhar para Luan, que estava na pista, ajoelhado, com a cabeça enterrada nas mãos, processando o feito. Quando Luan se levantou, ele procurou Rafa na multidão. Ele apontou para o treinador. Ele não estava apontando para o Brasil, para a bandeira. Ele estava apontando para o homem que o havia construído. A cerimônia de premiação foi um borrão. Luan no pódio, a medalha de ouro pesando no pescoço, o hino nacional tocando alto. Rafa, assistindo da arquibancada, sentia um calor no peito que superava qualquer glória individual. No retorno ao Brasil, a recepção foi apoteótica. Luan era um herói nacional, mas a primeira parada não foi o Palácio do Governo. Foi Santa Cecília. Rafa, Evaldo e Luan, o campeão olímpico, foram recebidos na pista de treino reformada, que agora levava o nome de Centro de Treinamento Comunitário Dona Fátima. Dona Fátima, claro, estava na porta, vestida com seu melhor vestido e com os olhos vermelhos de tanto chorar de orgulho. Luan, humildemente, tirou a medalha do pescoço e a colocou nas mãos de Dona Fátima. Essa é a senhora que fez o primeiro campeão. E essa aqui, Luan disse, virando-se para Rafa, é a prova de que um campeão nunca para de lutar, mesmo quando a perna para. Ele tirou a medalha de ouro do pescoço e colocou-a nas mãos de Rafa. É sua, tio Rafa. O senhor me ensinou a voar. Rafa segurou o peso da medalha. Era pesada, fria. Ele olhou para o ouro e depois para o rosto de Luan, radiante. Ele não a sentiu como uma compensação pelo que perdeu, mas como um presente pelo que ele se tornou. Rafa devolveu a medalha para Luan. Não, Luan, ela é sua, mas eu te agradeço pelo presente. Você me deu algo muito mais valioso do que isso. O quê? Luan perguntou. Rafa sorriu, olhando para Evaldo, para a pista cheia de crianças correndo, para o sol de Santa Cecília. Você me deu a certeza de que a minha corrida não acabou naquele dia. Ela só mudou de raia. Eu não pude ser o foguete, mas eu sou o cara que constrói os foguetes. E isso, meu garoto, Rafa disse, tocando o ombro de Luan, é a minha verdadeira medalha de ouro. A vida, meus amigos, é feita de segundos. Um segundo roubou o sonho de Rafael Siqueira na pista. Mas a dedicação, o amor e a resiliência de anos transformaram essa perda em uma vitória que ecoou muito mais longe do que os 100 metros de uma corrida. Ele nunca subiu no pódio, mas ele se tornou o alicerce de muitos pódios. E no final das contas, Rafael Siqueira, o foguete de Santa Cecília, encontrou sua glória não na velocidade, mas na arte de ensinar os outros a voar. E isso é o verdadeiro significado de ser um campeão. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.